trazendo agora uma temática muito importante também e inerente à profissão docente, que é o projeto político-pedagógico, que o professor precisa saber, se articular e participar. E, para isso, eu convido a professora Ana Paula dos Santos Malheiro para compor a mesa. Bom, vou apresentar a professora Ana Paula. Ela é professora livre-docente do Departamento de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, o PPGEM, da Unesp de Rio Claro. Possui graduação em licenciatura em Matemática pela Unesp de Rio Claro, em 2000, mestrado em 2004, doutorado em 2008 e livre-docência em 2019 em Educação Matemática pela mesma instituição. Ela tem experiência na área de educação, mais especificamente educação matemática, e suas pesquisas têm foco prioritariamente em modelagem matemática e formação de professores. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Diálogos e Indagações sobre Escolas e Educação Matemática, o DIEEM, e atualmente ela é editora associada do Bolema e membro da comissão científica do grupo de trabalho em modelagem matemática da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Como o colega leu, eu sou formada na Unesp, minha formação é toda na Unesp de Rio Claro. Comecei na docência no ensino superior, não na Unesp, mas eu comecei em outra instituição federal, fui para a Unesp, estou na Unesp já há quase 13 anos, e atualmente no IGCE. Assim como a Kika falou, eu não me sinto tão confortável em falar sobre o que eu vou falar, porque não é a minha área de pesquisa, né? Eu tenho formação em matemática, licenciatura, mestrado e doutorado, mas a temática que o Júlio me convidou para falar não é uma temática que me acompanhou durante esse processo de formação. Quando eu vou para o IBILS, em 2011, eu vou para o Departamento de Educação, e lá eu começo a trabalhar com as disciplinas de prática de ensino e estágio curricular supervisionado. E quando eu começo nesse processo de orientar e supervisionar os estágios, eu começo a rever a minha prática num processo de praxis, inspirada aqui em Paulo Freire, né? Fiquei muito feliz também de ouvir os meus colegas mencionarem Paulo Freire em vários momentos, isso me deixa muito feliz. E é desse lugar que eu vou falar para vocês, né? De um lugar de quem reflete sobre as questões do planejamento de ensino e sobre como se dá essa perspectiva da docência a partir da minha experiência como supervisora de estágio e olhando também para a minha prática pedagógica, que é o que nos une como, né, eu acho que é a grande frase desse evento. Então, sobre o que eu vou falar para vocês, né? O que eu pensei. E é uma fala curta, né? Até por a questão da gente ter 3 falas no momento da manhã, então é uma fala curta. Eu vou tematizar o projeto político-pedagógico, que já foi falado bastante aqui. Eu vou falar sobre o planejamento de ensino, né? E aqui, todos nós somos docentes, então eu vou trazer alguns aspectos que eu entendo que são importantes nessa perspectiva do planejamento. Vou falar sobre a execução e avaliação do planejamento de ensino e vou trazer algumas considerações, tá? Então, quando a gente começa a falar do projeto político-pedagógico, a primeira pergunta é o que é um projeto político-pedagógico. E se a gente vai para a literatura, a gente tem uma gama de possibilidades de concepções e definições, né? E eu queria saber aqui, claro, quem estiver confortável, né,
Quem aqui conhece o PPP do curso que está atuando? Quem já leu? Tá, é um número bem interessante. Geralmente, o projeto político-pedagógico ele é um documento burocrático, desconhecido, protocolar. A gente, quando vem, tem que fazer a reestruturação. O Conselho Estadual e a 111, e a 100 e não sei o quê. É sempre visto como um problema, porque a gente não dá a devida atenção a esse documento, e ele acaba sendo um documento esquecido, embora nessa manhã já tenha sido dito que é obrigatoriamente um documento público. Mas, muitas vezes, os nossos alunos também não conhecem esse documento. E, esmiuçando a ideia do PPP, né, a gente tem 3 palavras-chave no título, e a primeira delas é a ideia de projeto, né? Que no projeto político-pedagógico tem que ter uma dimensão coletiva, né? Então, o que a gente está entendendo como projeto? É um plano, é algo que eu tenho intenção de que aconteça, né? É essa a ideia de projeto, né? E a Veiga diz o seguinte: ao construir os projetos das nossas escolas, e aí eu faço extensão para a universidade, planejamos o que temos a intenção de fazer, de realizar. Lançamos-nos para adiante com base no que temos, buscando o possível. É antever um futuro diferente do presente. Então, é uma perspectiva de análise do que eu tenho hoje para o que eu pretendo ter no futuro, a partir do que é possível naquele determinado contexto. E porque ela é político, né? Foi falado ontem sobre essa dimensão política, porque não é neutro, porque tem intencionalidade, porque são feitas escolhas, porque há uma concepção de educação quando eu penso no projeto político-pedagógico. Então, não tem neutralidade em nenhuma linha do que está posto num projeto político-pedagógico. Desde que, quando a gente tem, por exemplo, eu tenho que ter 3.200 horas no curso de licenciatura. Essa é uma imposição, né? Mas a gente tem que atender essas 3.200 horas e as possibilidades são diversas. Então, nós decidimos como nós vamos fazer a distribuição dessas 3.200 horas. Ou seja, não há neutralidade. E por isso que ele tem que ser coletivo, né? E aí, Paulo Freire sempre traz na obra dele essa perspectiva da educação como política, né? Ele, em algumas obras, fala do ato político, e, no final, ele já vai falar que a educação é política. Ele traz essas 2 perguntas, né? Quando eu estou no ato educativo, eu tenho que me perguntar a favor de quem estão essas minhas escolhas e contra quem vão essas minhas mesmas escolhas. Há sempre essa dualidade quando eu faço escolhas no processo educacional, na minha prática educativa. Então, se há escolhas, há intenção, tenho dimensão política nesse projeto. E aqui eu trago uma fala do Moacir Gadotti, que eu acho que é muito importante. A gente tem sido duramente atacado da perspectiva democrática na educação, né? O MBL está aí, e vira e mexe a gente tem discutido essas questões, e o Gadotti diz que um projeto educacional que nega a política faz política. A pior política, a dos opressores. Retirar a política da educação é retirar dela os sonhos, as utopias e a transformação social. Então, eu acho muito importante a gente sempre lembrar essa dimensão política da educação. E o pedagógico está relacionado às questões do ensino, da aprendizagem e da avaliação. A Verinha falou bastante hoje sobre as questões de ensino e de aprendizagem, nessa perspectiva inclusiva, né? Então, a gente tem que pensar nas práticas educativas, né, no pedagógico do projeto,
em sua totalidade. Ela está definida em 2 níveis, né? Então, a gente pensa no nível da universidade, então, em termos de estruturas, acessos, e a sala de aula, que é o meu foco aqui hoje. Então, eu vou olhar para essa perspectiva na sala de aula, não desconsiderando tudo que eu preciso para chegar à sala de aula, mas o foco da minha fala vai ser olhando para a sala de aula especificamente. A ideia do projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos, como um processo educativo da escola. E esse movimento é muito difícil da gente ver acontecer na universidade. Nas escolas, mas na universidade também. Geralmente, o projeto é aprovado, a gente faz festa porque ele foi aprovado, comemora no conselho de curso e vida que segue. E a gente só vai olhar para esse projeto quando vem uma nova determinação de cima, seja a questão da curricularização da extensão, seja a questão do aumento de determinadas questões, uma modificação do conselho, enfim. E eu acho que isso é bastante temeroso do ponto de vista da formação dos nossos estudantes. Então, chegando agora, né, num segundo momento, para falar do planejamento de ensino, eu trouxe 2 autores para me ajudarem, e eles dizem o seguinte: no âmbito do ensino superior, o planejamento requer uma articulação entre teoria e prática docente, como pressupostos para que o processo de ensino e aprendizagem constitua-se um ato democrático de construção coletiva e colaborativa do conhecimento escolarizado. Nessa compreensão, planejar torna-se um desafio, e é um grande desafio, por ser uma atividade dinâmica e criativa, tendo em vista a possibilidade de mobilização de saberes, respeito às potencialidades dos alunos, desenvolvimento de competências e habilidades profissionais, atitudes, valores, a partir do contexto sociocultural. Gente, é muita coisa. É muito elemento, né? E a gente tem que dar conta de tudo isso, de alguma forma. Não estou dizendo que é fácil, tá? Mas estou dizendo que é o nosso papel. Então, quando a gente pensa no planejamento, ele é uma atividade intencional. Eu faço escolhas. E aí a dimensão política também dessa atividade. Alguns autores veem a perspectiva do planejamento como instrumento de ação educativa e ele é orientador do trabalho pedagógico. Quando eu planejo, eu estou imbuindo minha concepção de educação, meus valores e crenças, né, e estou traçando, de alguma forma, metas para alcançar os meus objetivos. Isso tudo, muitas vezes, a gente faz de modo um pouco mecânico. E é a isso que eu quero chamar a atenção, que tem que ser uma atividade bastante refletida, né? Porque é processo. E aqui, de novo, eu recorro a Paulo Freire, porque daqui para frente o que eu vou falar tem muita relação com essa concepção de educação de Freire. Então, Freire vai dizer que a educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia uns e outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Acho que a gente já falou aqui, né, vários colegas que me antecederam falaram dessa perspectiva da gente olhar para o estudante como um sujeito que tem uma história, que tem um saber e que tem um conhecimento, né? E muitas vezes o que eu vejo é que a gente reclama de que o aluno chega e não sabe nada, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Ele sabe muitas coisas. E ele chegou à universidade por saber essas muitas coisas. A universidade abriu a porta para ele. A questão é, a partir do momento que ele está, eu quero que ele permaneça.
e eu preciso trabalhar para que ele permaneça. E o planejamento de ensino é uma estratégia fundamental para que ele permaneça de fato. Então, quando a gente pensa no planejamento, né, a gente tem o envolvimento dos processos de reflexão e tomada de decisão, e a gente tem que entender esse planejamento como uma atitude crítica frente ao trabalho docente. Ou seja, eu sempre tenho que estar olhando numa perspectiva crítica do que eu posso melhorar, como eu posso transformar, como eu poderia fazer melhor. A gente comentava numa banca que eu participei segunda-feira que dar aula à noite é muito ruim, porque a gente sai da aula e fica pensando na pergunta que o aluno fez, por que eu respondi daquele jeito, por que aconteceu aquilo, e aí você demora muito para dormir por conta desse processo de reflexão do trabalho que a gente faz, né? E isso é fundamental, desde que a gente tome isso para reorganizar a nossa prática docente. E aí também exigem fazer escolhas, de novo a dimensão política, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista metodológico. Então, o que o meu aluno tem que conhecer? Com qual tempo e com qual recurso? Porque esse ou não outro conteúdo, material didático, avaliação, atividade, recuperação, né? Por que eu estou fazendo essas escolhas? O que está me levando a fazer essas escolhas? Né? E como essas escolhas estão reverberando no processo de produção do conhecimento em sala de aula. Então, essas perguntas elas são muito importantes. E aqui eu trago alguns elementos então, que os autores enfatizam sobre a questão do planejamento. E o primeiro deles, para mim, é o mais importante, que é o diagnóstico da realidade. Quem são meus alunos? Isso é fundamental. Quem são? O que eles sabem? Como eles aprendem? Isso é fundamental. Além disso, a definição dos objetivos a serem alcançados, seleção e organização dos conteúdos, a previsão das habilidades a serem adquiridas pelos alunos, e essas habilidades podem ser cognitivas, procedimentais, atitudinais, né? O que eu espero, né? A escolha das estratégias metodológicas, a definição dos recursos didáticos, a previsão do processo avaliativo, e aqui eu faço um parênteses, a avaliação ela tem que ser um elemento norteador dos processos de ensino e aprendizagem. Ela não é fim, ela é parte. Né? Essa história de 2 provas, faz a média, divide por 2, ela é bastante complicada. Né? Eu acho que eu não sou contra a prova, mas eu acho que a prova é um instrumento de avaliação e não o instrumento de avaliação, como bem disse a Maria Antônia ontem. Né? E, além disso, a perspectiva da linguagem adequada para aqueles estudantes com quem eu vou trabalhar. E, nessa perspectiva, como eu disse para vocês, para mim, conhecer os estudantes é a parte mais importante. Né? E aí eu parto, de novo, mobilizando Paulo Freire na perspectiva de diálogo e de escuta. E esse diálogo, não só com os estudantes, mas com os colegas que trabalham com esses estudantes. Eu acho que isso também é muito importante, para a gente entender se a questão é na minha aula, se a questão é na aula do colega também, como é que as coisas se dão. Né? Aí vocês podem falar para mim, tá, mas eu vou trabalhar com a turma de primeiro ano. A gente tem que ter esse olhar para a turma do primeiro ano também. É mais difícil, porque nenhum de nós conhece eles, mas a gente tem que tentar conhecê-los durante o processo. E a perspectiva de escuta que eu trago aqui, eu vou novamente chamar Paulo Freire para conversar com a gente. Escutar é, obviamente, algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. É escutando bem que me preparo para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de vista das ideias.
Então, essa escuta é uma escuta de abertura, é uma escuta de acolhimento, é uma escuta da percepção, da observação, é uma escuta de tentar compreender os nossos alunos na sua grande diversidade. E a gente tem alguns elementos que nos ajudam nesse processo de planejamento, né? O primeiro deles é o projeto político-pedagógico. E dentro do projeto político-pedagógico, a gente tem o plano de ensino, com seus diferentes elementos, todo mundo aqui conhece, e o calendário escolar. É muito comum a gente ouvir os colegas falando, minha aula caiu de quinta-feira e esse ano tem um monte de feriado. A gente tem que levar isso em consideração também no nosso planejamento. Minha aula é de sexta-feira à tarde, as 2 últimas, e eles geralmente vão embora. Então, né, a gente, geralmente, quando cai de quinta e sexta, a gente tem os problemas. Mas esses elementos, eu entendo que eles têm que ser considerados no início desse planejamento. Ou seja, eles são o meu ponto de partida. E aí que vem a grande questão, para mim. Eu vejo muitos colegas que falam, não, eu já fiz meu planejamento. E esse planejamento, ele acontece ao longo do todo o semestre, independente do que acontece naquela sala de aula. Independente de quem são os meus alunos. Eu planejei. Eu organizei. Chego lá, apresento no primeiro dia de aula, as provas são dia tal, recuperação dia tal, bibliografia é essa, beijo, não me liga. Geralmente é assim que funciona. E eu entendo que esse tem que ser um processo inicial. É claro que a gente sempre apresenta um plano inicial para os estudantes, mas esse plano ele tem que ser flexível, ele tem que ser ajustado ao longo do processo. Eu trabalhei nesse primeiro semestre de 23, numa disciplina que chama Funções Elementares, no primeiro semestre do curso de graduação em matemática. Eles ainda não fazem a opção, né? Eles entram juntos, licenciatura e bacharelado. E eu fui trabalhar com funções trigonométricas. É uma disciplina básica, né? Que a gente faz uma retomada da educação básica. E eu fui trabalhar com funções trigonométricas. E a primeira pergunta que eu fiz, eu ia trabalhar na aula seguinte, era quem aqui viu trigonometria no ensino médio? E eu tive menos da metade dos alunos dizendo que tinham visto trigonometria no ensino médio. Eu não tenho como ensinar funções trigonométricas para quem não sabe trigonometria. Eu tenho que rever o meu planejamento. Não tem outro jeito. Eu tenho que criar alternativas. Porque não adianta, mas você tinha que ter visto isso. Nós estamos com 5 acessos à Unesp, 5 oportunidades de acesso à Unesp. Os estudantes podem ingressar de diferentes formas, são 5 formas. Vão vir estudantes de diferentes universos, com diferentes contextos, e eles serão os nossos alunos. E a gente tem que se responsabilizar por isso. E aí, eu já falei isso, então a gente tem que fazer inicialmente esse esboço, né? Porque a ideia do planejamento é a ideia da adaptação, do movimento a partir do que está acontecendo dentro de sala de aula. Então, os princípios desse planejamento é a flexibilidade, eu acho que esse é o principal, né? A coerência, eu acho que é o que eu falei, eu não posso ensinar a função trigonométrica se o aluno não sabe trigonometria. A objetividade, a participação nessa perspectiva de ouvir e observar os estudantes, né? Aqui foi falado várias vezes, se o aluno está lá com o celular, se o aluno está dormindo, tem algum sintoma, a gente tem que começar a entender. Eu tive uma aluna também, no primeiro semestre agora, que ela ficava de fone a aula toda. E um dia eu chamei ela, não estava indo muito bem, eu chamei ela e falei assim, fulana, mas o fone não te atrapalha? Ela falou assim, eu não estou ouvindo nada, o barulho me incomoda. Ela é autista. Então, ela tinha uma característica, e aí o fone abafava o som da aula, e era como ela conseguia se concentrar. Né? Muitos professores se incomodam, está de fone, não está prestando atenção na minha aula. Por que ela está de fone? Né? Vamos conversar, vamos perceber, conversar e tentar entender. E aí, quando a gente chega na ideia, então, de execução e avaliação, a gente tem vários elementos. Nenhum plano pode ser considerado absolutamente rígido, a ideia da flexibilidade.
Por isso, os professores precisam estar dispostos a promover ajustes em seus planos. No entanto, antes de proceder a qualquer mudança, convém verificar em que medida as dificuldades são devidas a fatores pessoais. Pode ocorrer, por exemplo, que o professor esteja sendo demasiado prolixo em suas apresentações, ou que venha abordando alguns tópicos de maneira superficial, ou que tenha proposto temas para discussão que levaram a classe a desviar-se do assunto. Também é possível que as aulas não tenham caminhado bem devido à falta de motivação dos estudantes, ou de qualquer outro fator ligado ao comportamento deles. Ou seja, podem ser questões ligadas ao professor, podem ser questões ligadas ao aluno, que esse planejamento não esteja acontecendo. E por isso que é fundamental o diálogo, a observação e a escuta, para a gente tentar entender por que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Se a gente está entendendo que o planejamento ele é um processo, né, e ele não é algo dado, pronto, acabado, a gente tem que estar fazendo uma avaliação periódica ao longo do desenvolvimento desse planejamento. Então, faz sentido as coisas acontecerem como elas estão? Não faz? Né? E aí, essa avaliação dependendo... Eu já dei disciplinas, por exemplo, que eram anuais. Então, eu fazia um olhar para isso de uma forma um pouco mais espaçada do que quando eu tenho uma disciplina semestral. Eu não posso esperar a primeira avaliação para fazer esse olhar para esse planejamento. E aí, de novo, o diálogo sendo fundamental. Essa avaliação é muito importante que ela se dê também com os estudantes durante a sala toda. Então, criar mecanismos para ouvir os estudantes, seja da forma oral, seja da forma escrita, com questionários, mas para tentar entender como que eles estão vendo o processo. E aqui eu faço uma ressalva, porque muitas vezes os estudantes, quando a gente fala, vamos fazer uma avaliação da disciplina, eles tendem a não falar o que eles pensam efetivamente sobre a disciplina, porque eles têm receio da punição. Então, eu acho que o nosso papel é tentar a abertura, né, dar essa abertura para os estudantes, conquistar essa abertura, construir essa abertura, para que o diálogo efetivamente aconteça e para que isso não seja visto como mais um mecanismo de controle, mais um mecanismo de punição, né? E, no final, eu acho que é fundamental a gente fazer um balanço da disciplina que a gente fez, tentando sempre pensar num próximo momento que a gente vai ministrar essa disciplina, né? Eu gosto muito, eu tenho usado algumas estratégias, desde cartas, os alunos escrevem cartas para qualquer pessoa contando da disciplina e dizendo o que poderia ser melhor. Às vezes, eles não gostam muito de falar, né? Eu percebo que há, às vezes, um desconforto, principalmente nos primeiros semestres. Mas a escrita, e às vezes a escrita, inclusive anônima, ela contribui muito para esse processo. Fazer perguntas, né, do que está dando certo, por quê, o que não está, por quê, como podemos melhorar, o que podemos mudar. E aqui, para mim, é um ponto fundamental. Eu falava hoje de manhã no café com a Maria Antônia e com a Kika. A gente tem que contribuir para despertar o comprometimento dos estudantes. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios. A gente tem, foi falado um número aqui, acho que 55% dos alunos vindo de escolas públicas, né, entrando por cotas e esses outros acessos. Então, a gente tem escolas públicas excelentes, mas a gente tem escolas públicas que são muito complicadas. Eu atuo diretamente na escola pública. O novo ensino médio é uma questão muito, muito delicada, e os alunos, o ano que vem, estão na Unesp. E eles passaram pelo novo ensino médio. Que em alguns lugares aconteceram coisas interessantes, mas, na grande maioria, é muito confuso, né? E a gente tem tido uma educação básica, infelizmente, na escola pública, pensada muito nos testes, nos índices. As avaliações externas, elas têm feito uma pressão muito grande na escola básica. E a gente percebe que os estudantes, eles estudam para as avaliações. Então, a gente tem que trabalhar com os estudantes numa perspectiva de
desenvolver esse senso de comprometimento. Então, a sala de aula, ela só acontece nessa relação com, né? E esse comprometimento ele é muito importante para que as coisas efetivamente aconteçam. Por exemplo, eu trabalho no curso de pedagogia. Então, eu faço um combinado. Gente, eu preciso que vocês leiam o texto para que a gente tenha a aula. Se ninguém lê o texto, né, esse comprometimento, né, o meu planejamento, ele é comprometido. E aí, então eu não dou aula? Não. Eu vou, na verdade, buscar outras alternativas e vou, né, a partir dessas outras alternativas, tentar mostrar para os estudantes que é fundamental que eles se comprometam com a educação deles. E eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem. E aí é o que eu disse, né? Para mim, o professor não dá aula. A aula é feita com os estudantes. Eu não dou nada para os meus alunos. Nada. Eu estou com eles num processo de produção do conhecimento. Eu aprendo enquanto eu ensino. Né? Então, para mim, essa perspectiva do compromisso ela é fundamental. Então, eu tenho que estar aberta e eles têm que estar dispostos. Então, é um processo coletivo. E se o estudante entende que é um processo coletivo, né, a gente tem uma participação muito grande. Eu não estou dizendo que isso é fácil, porque a gente está quebrando um modelo. Né, um modelo de que o aluno está ali para receber. Né, mas eu acho que é um caminho bastante interessante. E aí, caminhando, então, para as considerações finais, eu entendo que é fundamental a nossa perspectiva de formação permanente, e eu acho que essa é a proposta, tanto do evento quanto do CPD3. Então, eu parabenizo o Júlio e a equipe dele por essa retomada, né? E eu acho que a gente tem aí um caminho muito longo, com muitos desafios, né? Mas a gente percebe que a gente tem aqui na universidade uma disposição para olhar para esses desafios, né? E a formação permanente, um momento fundamental nesse processo é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a partir da prática de hoje ou da de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem que ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. E aí a gente está falando da praxis, né, da praxis freiriana. Então, o planejamento não é algo rígido e definido, né, para sintetizar. A gente tem que superar essa relação dicotômica entre teoria e prática, numa perspectiva de praxis. A gente deve se empenhar muito, e eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, de conhecer a realidade da sala de aula que a gente está atuando, para daí poder trabalhar com ela e não para ela ou sobre ela. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios. Esse processo de avaliação do planejamento, ele deve ser permanente, pautado na perspectiva de diálogo, escuta e observação, né? E o compromisso que a gente tem que trabalhar com os nossos estudantes e não para eles ou sobre eles. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma fala da professora Marilena Chauí sobre aula. Né? É um livro muito interessante que reúne vários depoimentos sobre aulas de alguns pensadores do Brasil. Ele é publicado pela editora do SESC. E ela diz assim: sempre digo que devo a minha atuação como professora aos alunos. Foram eles, e sempre são eles, que despertam primeiro o tom da aula. Embora eu possa estar dando o mesmo conteúdo no primeiro turno e no último, nunca dou a mesma aula, porque a aula é compassada e articulada pelos alunos, por uma pergunta que é feita, pelo modo como eles estão anotando, pelo interesse nisso ou naquilo, pelo modo como eles estão se entreolhando. A aula muda, o ritmo da aula muda. Faço acréscimos, cortes. Assim, cada aula é uma aula, embora ela seja escrita. Então, que as nossas aulas possam ser, cada uma delas, uma aula a partir desse movimento de diálogo e escuta.
Essas são as referências. Muito obrigada. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua explanação. Acho que você trouxe concepções importantes sobre o que é o projeto político-pedagógico e sua importância aí na educação. E aqui eu estou falando da educação, não na perspectiva dos cientistas da educação, né, professora? Mas a educação, a gente está falando aqui em todos os cursos, né? Da engenharia, da medicina, do direito e também as licenciaturas, né? Tudo é educação. Acho que você trouxe importantes dimensões do PPP, principalmente aí o seu aspecto do planejamento, né, professora? Da construção coletiva e de realmente se pensar a educação e o que queremos, né, em termos de planejamento. E não simplesmente aí a construção de um documento burocrático, que também foi citado aqui. Parabéns mais uma vez, professora. Então, a partir de agora, nós vamos para a sessão de perguntas, e eu abro aqui a sessão para vocês. Bom dia, meu nome é Sabrina, sou da Unesp de Jaboticabal, sou estatística e foi muito proveitosa a palestra, né? Muito obrigada aí pelos ensinamentos. E a minha pergunta é, diante desse panorama, que realmente a gente tem que fazer todo esse diagnóstico da nossa realidade, né? Que acaba sendo algo não exato, por mais que, né, você vem da matemática, né, me coloco também nessa mesma situação, mas de percepção de todo o contexto, como você poderia, né, nos dar uma ideia de algum indicador quantitativo para tentar metrificar, né, esse tipo de avaliação que é realizado diante desse contexto, né? Uma vez que você disse que o grande objetivo dessas avaliações é nortear o aluno. Você teria algo para falar sobre? Quando eu falo a avaliação num processo norteador, é porque eu não entendo a avaliação como fim, eu entendo ela como parte. Então, se eu dou uma avaliação e 80% dos meus alunos vão mal, tem alguma questão que não é só deles, né? Tem alguma questão das minhas aulas, do conteúdo, da forma como eu trabalho, enfim, as variáveis são muitas, né? Então, quando eu falo da perspectiva norteadora, é isso, né? Eu acho que a gente tem que usar diferentes instrumentos de avaliação para a gente poder, inclusive, alcançar os nossos diferentes estudantes, porque tem estudante que, alguém falou hoje, acho que foi a Verinha que falou do seminário, né, que os estudantes ficam muito nervosos na hora de falar, mas que em outros, de outras formas de avaliação que eles podem ter um desempenho mais satisfatório, né? É claro que, se eu estou falando, por exemplo, da formação do professor, né, da minha atuação, ele tem que saber falar na frente. Não tem outra escolha, ele vai dar aula, né? Mas eu posso avaliá-lo também de outras formas. Agora, nessa perspectiva da quantificação, né, que você falou, eu não sou uma estudiosa da avaliação, então, assim, eu não tenho uma resposta para você, né? O que eu penso, né, o que eu quis dizer, quando eu trouxe essa perspectiva do nortear, é muito mais nesse sentido, né? Eu dou uma avaliação no meio do semestre, uma no final, divido por 2. Geralmente, o que acontece, principalmente nos nossos cursos de exatas. Você sabe disso, né? Então, a avaliação nesse sentido, muitas vezes, né, a prova, né, dada no final do primeiro bimestre, no final do segundo bimestre, a gente faz a média, e aí eu não vejo a avaliação dessa forma como processo, porque esse último momento de avaliação, ele não é discutido, ele não é muitas vezes problematizado. Muitas vezes o aluno só tem acesso à nota no sistema, ponto. E isso, para mim, é um problema. Mas eu não sei se eu te respondi, te ajudei. Não, obrigada. É que, na realidade, né, se nós formos pensar dentro desse contexto, teria várias formas e vários indicadores, né, que talvez, no momento, a gente não consiga visualizá-los de formas distintas, porque está tudo ali junto, mas seria talvez uma linha de pesquisa para a gente conseguir, né,
conseguir ter essa identidade e talvez até ajudar nós que somos mais da área de exatas, aí, o pessoal, né, que é da parte, envolve-nos também da educação e de outras áreas, né? Então, é algo para a gente, de repente, futuros estudos. Obrigada. E acho que fica também, talvez, uma sugestão aí para o... Eu acho que a questão da avaliação é uma questão importante, Júlio, para a gente estar discutindo do ponto de vista da nossa formação, né? Obrigada pela sua apresentação. Eu sou Elisa, sou da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba. E, assim, várias coisas eu gostaria de comentar, né, em todas as palestras aqui, mas a avaliação é sempre um problema, né? A avaliação, e a gente não consegue fugir dela, né? Então, a gente precisa, lá no final, dar um conceito, né, para aquele aluno seguir em frente. Então, realmente, essa sugestão de que a gente aprenda mais como avaliar, principalmente no processo, né? Então, eu acho é importante. Outra coisa é esse negócio do plano, nosso plano de ensino, né? Que eu acho que não devia ser estático, né? A gente tem momentos em que a gente pode fazer atualização do plano, né? Mas realmente cada ano eu olho para aquilo e eu apresento no primeiro dia de aula, porque eu acho que o aluno tem o direito, né, de conhecer o que vai ser abordado, como vai ser abordado, né? Mas todo ano eu falo, puxa, isso aqui, e eu vou mudando. Às vezes eu vou, né, na forma de apresentar para eles, mas o formal, aquilo que está lá no departamento, na sessão, continua igual, né? Mas eu sempre vou procurando mudar, porque eu vejo que justamente tem coisas novas que agregam, outras que não agregam, eu vou tirando, né? Então, essa é uma coisa que também a gente devia estar o tempo todo, não devia ser estático, né? A gente devia estar mudando. Mas, em relação a essa última colocação que você colocou aí, da Marilena Chauí, que eu sinto assim, eu dou aula prática, né? Então, apesar de você saber o conteúdo que você vai abordar, a forma como você vai conduzir a aula, mas eu dou aula prática, então a gente divide em turmas, né? E apesar do conteúdo ter que ser o mesmo, tal, nunca sai igual uma aula com a outra, né? Então é isso aí, depende da pergunta, do envolvimento, você vai levando a aula para um lado para o outro. Mas daí eu sempre fico devendo, achando que eu fiquei devendo com a outra turma, porque isso que eu abordei aqui, eu não falei. E aquilo que eu falei lá, não deu tempo de falar aqui, porque foi para outro lado, né? Então eu fico assim, me sentindo um pouco culpada, né, nesse sentido, porque realmente são os alunos que levam, né, direcionam a aula, né? Aí, assim, o que eu tento fazer é anotar algumas coisas que ou eu achei que ficou faltando numa turma ou na outra, tal, e no outro dia de aula teórica eu junto tudo e tento equalizar, sabe? Mas eu achei super interessante essa fala aí, né, para ver que não sou só eu que sinto. Muito obrigada, era mais uma colocação só. Essa fala da Chauí é maravilhosa, porque ela é maravilhosa, né? Ela é incrível. Mas o que eu ia dizer para você é que eu acho que, eu não sei vocês, mas eu aprendi um montão de coisas na faculdade, estudei pra caramba, e a hora que eu fui para a sala de aula, me faltou muita coisa. E a hora que eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, e a hora que eu fui orientar os alunos, me faltava muita coisa. E continua me faltando muita coisa. Então, a gente nunca vai apresentar tudo para os nossos estudantes. E que bom, né? E que bom. Então, esse seu sentimento, né, eu entendo, mas eu acho que a gente tem que pensar que o nosso papel também é mostrar para eles, né, para os futuros profissionais, sejam veterinários, médicos, pedagogos, enfim, que existe uma forma de aprender, né, e a gente está mostrando alguns caminhos, algumas direções. E eles, a depender das escolhas e das oportunidades que eles vão ter que buscar muito mais. Então, a gente está mostrando alguns caminhos, né, e proporcionando uma base para que eles tenham condições de continuar buscando. É assim que eu vejo, né? Porque, senão, a gente vai estar sempre devendo para os nossos alunos. Porque eu sempre, né, quando eu dei o exemplo da trigonometria, eu tive que cortar alguma coisa para eu poder dar conta de falar de função trigonométrica. Então, a gente sempre vai estar devendo, mas se aquilo que a gente está trabalhando, a gente está
conseguindo com que o aluno apreenda, né, como a Maria Antônia falou ontem, eu acho que a gente está fazendo e cumprindo nosso papel. Edjalma, também do campus de Araçatuba. Excelente explanação, professora. Eu fiquei só com 2 dúvidas. Eu sei qual é o tempo da gente fazer uma análise crítica de todos os nossos campos e cursos para a gente fazer uma reestruturação do projeto político-pedagógico pensando no profissional que o mercado está solicitando, né? E uma das coisas que me deixa muito feliz na Unesp é a maleabilidade de todos os campos que a gente tem, e cada profissional ele vai ser formado com uma formação tanto pedagógica e profissional em diferentes campos. E se esses projetos políticos pedagógicos, se há possibilidade da institucionalização deles, sendo que isso talvez possa vir de encontro com a miscigenação de campos que nós temos. Obrigada pela sua pergunta. Eu entendo que essa discussão sobre o PPP, essa atualização, esse movimento, né, ele depende da vontade do curso, né, do coordenador do curso, do conselho de curso, não, acho que agora a gente tem que parar, olhar para o PPP. E aí tem todo um processo burocrático dentro da universidade, né? Dependendo da modificação que a gente vai fazer, atualização, depende da modificação que a gente vai fazer, reestruturação. Então, dependendo das mudanças que vão ser feitas, entra numa determinada categoria, né, que a universidade pressupõe, e aí tem todo o trâmite, né, para que isso seja aprovado ou não. E esse trâmite, ele geralmente é longo. Então, por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas falam, vamos esperar aparecer, e aí a gente faz toda a alteração e isso vai ficando. Os planos de ensino, por exemplo, eles podem ser atualizados em alguns aspectos, né? Você não pode mexer na ementa, mas alguma bibliografia você pode mexer, e aí é mais rápido, por exemplo, de você fazer essa aprovação. Né? Então, existem regras para cada uma das alterações que a gente vai fazer. E do ponto de vista que você falou dessa pluralidade da Unesp, eu não sei se eu entendi direito, mas eu vejo que é de cada curso. Então, é o conselho de curso que vai fazer. Então, assim, a gente tem diferentes cursos de matemática, por exemplo, na Unesp, tem diferentes de pedagogia. E até eu participei de um movimento na pedagogia, se eu não me engano, quando eu entrei no IBILSE, que era um movimento de a gente tentar olhar para os cursos de pedagogia na Unesp, e eu sei que isso foi feito em outros cursos, numa perspectiva não de unificar, mas de ter alguns parâmetros comuns. Eu não lembro como é que chamava isso. Estou tentando lembrar que a gente fez. Então, mas aconteceu esse movimento. Mas preservando sempre a individualidade e a personalidade de cada um dos cursos. Então, quando a gente pensa no PPP, o PPP do curso de matemática da Unesp de Rio Claro, ele é único, embora ele siga diretrizes, né, federais, estaduais, e que haja, né, um determinado diálogo com os outros cursos de matemática da Unesp, a gente tem esse documento que é único. Né? E aí, para todos os cursos da Unesp, cada um deles tem um projeto político-pedagógico único que seguem as diretrizes daquele curso. Não, eu queria só complementar, se me permite, a importância da tua pergunta, porque o que a gente percebe é que, se nós não tivermos um projeto pedagógico institucional, fica muito difícil os projetos políticos pedagógicos das diferentes unidades que temos ter certa coerência e trabalhar de forma mais coletiva. Então, tudo isso que a professora Ana Paula nos traz é extremamente significativo. E ela vai ter mais força ainda se tivermos um projeto pedagógico institucional, onde discute concepção de ensino, pesquisa e extensão, de forma tal que, ao desencadear as práticas pedagógicas nos diferentes cursos, tenhamos as mesmas diretrizes. E aí a gente aumenta a nossa capacidade identitária de se constituir esta universidade. Obrigada. Não, eu acho que você ontem, inclusive, falou, né, que a gente tem o PDI, né, e depois o PPI, para depois ter o PPP. A Unesp não tem, né, esse
PPI ainda, né? Essa deve ser a nossa luta, né? A gente não tem esse PPI ainda. Então, a gente tem o PDI, e aí a gente vai ter esses PPPs que são individualizados, né, a partir das diretrizes curriculares nacionais e as estaduais também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, agradeço ao Júlio e a toda a equipe dele pelo convite e também pelo evento, né? Eu estou aprendendo muito, além de rever alguns colegas, eu estou aprendendo bastante. E sobre a temática particular que eu trouxe, eu acho que a gente tem que buscar sempre esse processo de reflexão sobre a nossa prática, né? Se eu saio da minha sala de aula sem nenhum incômodo, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então, a questão é o que eu faço com esse incômodo e como eu atuo para tentar amenizar esse incômodo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio.